vamos encerrar confessando esse louvor novamente. E o nome dessa palavra é a vitória no meio da crise. E é tão poderoso porque, como eu te falei, eu tinha dificuldade com essa questão de mídias sociais e tal. E agora, no meio de tudo isso, agora nos apareceu a oportunidade de abrirmos um canal. Agora a nossa igreja tem um canal para divulgar. Quando a pessoa não consegue ouvir o culto aqui, ela pode agora assistir no YouTube, e isso é uma bênção. Amém. Mas é lógico que é uma oportunidade, mas nada substitui a presença, o físico, o estar junto. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Como o Wagner falou semana passada, algo que foi muito forte. Quantas vezes nós falamos, nós vamos ter 2 cultos, nós vamos ter 2 cultos. Foi bem no meio de uma situação adversa. Ao invés de chegar sem mesmo para ter 2 cultos, foi com o tanto mesmo que nós tínhamos, mas Deus nos proporcionou. E eu louvo a Deus, porque em muitos lugares, eu falo, mas só posso reunir com 50. Eu fico muito feliz, melhor que 50 que com nada. Que tem lugar que eu não pode reunir ninguém. Nós que temos nos reunido, tem funcionado as células, as lutas parecem que têm aumentado. Imagine não se reunir. Mas Deus tem nos guardado, Deus tem nos fortalecido, Deus nos tem liberado a palavra da fé. E hoje eu quero compartilhar essa palavra com você, porque eu creio que há algumas verdades poderosas, preciosas, que Deus quer liberar sobre nós nessa noite a respeito do Evangelho da Graça. Porque a palavra do Senhor diz que só o Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que por meio dele crê. Glória a Deus, talvez aleluia. Você tenha perguntado, como eu por muitas vezes me pergunto, Senhor, nós temos crido, nós temos confessado, nós temos falado, por que não tem acontecido? Você sabe que nesses dias o Senhor tem falado através da palavra dele mesmo, é que a herança já nos foi dada, mas existem algumas coisas que nós não nos apropriamos ainda, porque nós não crescemos em fé. E Deus esses dias quer nos levar a crescer em fé, porque o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1, abre lá. Ele vai falar que uma criança, ela é herdeira, mas pelo fato dela ser herdeira, só que criança, ela ainda não pode desfrutar da herança, porque ela não difere da escrava, que uma criança ainda ela não consegue administrar aquilo que um adulto consegue administrar. E olha o que o apóstolo Paulo fala para nós em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas 4, 1. Quantos acharam? Dão glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Meu objetivo aqui é dar passos, 7 passos, 10 passos, 14 passos, 21 passos, para você ter uma vida que vence. Meu objetivo aqui é compartilhar verdades que estão dentro da verdade do Evangelho da graça de Deus, para que nós possamos juntos viver uma vida vitoriosa. Amém. Porque viver pela graça de Deus não é uma questão de intelecto, é uma questão de experimentar dia após dia a Glória a presença Deus. do Senhor Jesus. Aleluia. E eu creio que nesses dias o Senhor, Ele quer sim ministrar coisas no nosso coração, para que nós possamos ter experiências com Ele. Porque nós vivemos sim dias que, como nós temos falado, temos orado, para que o praga não chegue na nossa casa, o nome de Jesus não vai chegar. Amém. Mas que o mundo lá fora vai de mal a pior, vai, não dá para negar. E a tendência é piorar. Mas nós não podemos ficar amedrontados e intimidados. Como eu falei, eu estava conversando com esses pastores, eles falaram que muitos dos irmãos têm se esfriado e não têm mais tido esse desejo de ir para a igreja. Porque eles falam que estão na área de risco. São os que mais têm dado trabalho para a nossa cidade, para a segurança na saúde, em estar na lotérica, em estar no mercado, em estar no dia a dia nas ruas. Então o que tem acontecido? É um levante do inimigo para esfriar os filhos de Deus. Porque, por mais que as músicas do Fernandinho falam de vamos mudar o mundo, é bênção, mas o mundo já foi condenado. Nós podemos mudar as pessoas através de uma nova natureza pelo Evangelho. Mas o mundo, o sistema que nós vivemos, esse vai de mal a pior e a tendência é piorar. Então, não tem como mudar o mundo, porque o mundo está morto, não tem como curar o Brasil. Vou falar, eu tenho que curar o Brasil. Não,
O que nós precisamos é nós, como igreja, nos posicionar para anunciar esse amor de Deus que tem cuidado de nós. Porque é só o amor de Deus para lançar fora todo medo. Glória é só a uma Deus. igreja que está posicionada em fé que pode mudar as estatísticas do IBGE. Porque você sabe, todos os noticiários que nós temos recebido hoje, nós recebemos, mas não é o que tem acontecido, porque hoje eles são pagos para quê? Para interpretar segundo o que eles querem. A mídia quer, a Rede Globo quer, mas não segundo o que tem acontecido. E nós precisamos, como igreja, nos posicionar. Você pode ver, se abre de manhã o Facebook lá, é só notícia ruim. Você vai abrir ele de noite antes de dormir, é só notícia ruim. Aonde nós vamos encontrar boas novas é só na palavra de Deus. E se Amém. o diabo conseguir Glória a Deus. enfraquecer a igreja, e ele começa atacando as famílias. Não sei se você percebeu, mas a minha família nesses dias ele tem tentado atacar. E sabe, minha esposa estava falando até essa semana comigo. Nós começamos a fazer as coisas da igreja no automático, por mais que tenha uma função na igreja, e nós às vezes nos esquecemos de se posicionar em fé dentro de casa. Como esposa, como marido, como filhos, orar, declarar, e às vezes nós achamos que dentro da nossa casa é o ser humano que está fazendo, e fora de casa é o inimigo. Não, o inimigo começa dentro de casa. A primeira família constituída na Bíblia foi no Éden, e aonde que o inimigo começou? No Éden, atacando uma família. E é assim que ele quer fazer conosco, porque se a tua casa não está bem, nada na sua vida vai estar bem também. Se o casamento está ruim, nada vai ficar bom. Se eu estou estressado com a minha esposa, eu não vou estressar com os filhos. A esposa que está chateada e amargurada com o marido, ela não vai descontar nos filhos. Então veja, quando começa na casa, tudo em volta fica ruim. E nesses dias nós precisamos nos posicionar em fé. E eu quero compartilhar sobre essas verdades, para que nós possamos tomar consciência de um Deus que tem trabalhado por nós. Porque muitas vezes no intelecto nós falamos, eu estou em Cristo, Cristo está em mim, mas nós muitas vezes não temos revelação da posição que Deus nos colocou nele. E por isso temos vivido dias com vontade de desistir muitas vezes. Não é o que Deus tem para nós. Deus nos chamou para vencer. Deus nos chamou para dar certo. Deus nos chamou para começar e terminar. Glória a Deus. Nós vamos nos encontrar nessa posição do Senhor. Porque se nós não entendemos que Deus quer nos levar a crescer em fé, crescer em maturidade, o que vai acontecer conosco? Nós vamos desanimar. É que nem uma Ferrari. Vamos supor que teu pai é rico, milionário, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, você é de menor e você tem uma Ferrari, e o teu pai tem uma Ferrari. A Ferrari do seu pai é sua também ou não? É sua também. Mas você pode utilizar a Ferrari? Só se for escondido. Mas ele não libera. Por que ele não libera? Porque você ainda não tem maturidade. Aí vamos supor que você ficou de maior, tirou a carteira. Aleluia. Glória a Deus. Com a Ferrari? Amém. Pode até dar, legalmente falando, sentido carteira, mas talvez o pai ainda não dê. Por quê? Porque ainda ele não vê maturidade em você em sair com a Ferrari. E assim somos nós. Deus, nós já ganhamos tudo na cruz do Calvário, mas tem coisas que ainda nós não podemos usufruir por causa da falta dessa maturidade. Pastor, como que eu desfruto dessa maturidade? Crescendo em fé, porque a Bíblia diz: e o meu justo viverá pela fé. Glória a Deus. E nós precisamos nesses dias crescer nessa fé do Senhor, porque lá em João capítulo 8, versículo 32, o que a Bíblia diz? João capítulo 8, versículo 32. Aleluia, isso mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para quem que Jesus está falando aqui nesse contexto? Para os fariseus. Você sabe que um fariseu, um religioso, um mestre da lei, ele, para se tornar um mestre da lei, ele precisa aprender a Bíblia, a Torá, o Pentateuco, os 5 livros da lei. Dos 5 anos em diante ele começa, até os 12 anos ele tem que ter decorado tudo. Então, um fariseu, com 5 anos ele já começa a aprender da lei. Então ele conhece muito da lei. E Jesus está falando isso para eles aqui. Vocês conhecem muito da lei, mas a verdade da graça não entrou no coração de vocês ainda. Em outras palavras, está querendo dizer isso. Por quê? Porque eles conheciam muito da lei, mas eles eram libertos? Não. E o que Jesus fala? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós muitas vezes falamos: eu conheço da palavra,
Mas muitas vezes nós conhecemos dessa lei que já está arraigada em nós. Mas nesses dias Deus quer nos levar a conhecer da verdade. O que é a verdade? A verdade é a graça de Deus, é o Evangelho da graça. Amém. Amém? Glória a Deus. Então abre a Bíblia lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, versículo 3. Sabe qual que é? Hã? Fé, eu faço, essas coisas que não se espera. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz assim, 3 e 4. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que ele. Aqui está falando que Jesus é a exata expressão de quem? De Deus, que Ele é majestoso, que Ele é glorioso. E a Bíblia diz o quê? Que nós estamos nele. E desse texto aqui, que Jesus é glorioso, que Jesus é majestoso, em Jesus há enfermidade? Em Jesus há miséria? Em Jesus há família destruída? Não. Em Jesus há restauração, há restituição, há bênçãos do Senhor. Em Amém. Jesus há 100% de crédito com Deus. Glória a E Deus. nós sabemos disso. Mas muitas vezes nos falta a revelação de que tudo isso é para nós também. E é por isso que nós nos conformamos com um casamento ruim, com a vida financeira ruim, com enfermidade e com coisas ao redor ruins. Ah, é assim mesmo, já me acostumei, já me acomodei, muitos dizem. Mas não é para nos acomodar. Nós precisamos nesses dias crescer em revelação de quem nós somos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pessoas à sua volta vão falar de quem você é naturalmente. Mas você sempre tem que se voltar para a palavra e ver quem você é em Deus. Eu sou sim o Rafael, mas não Santana dos Santos, o Rafael é do Espírito Santo. Porque eu sou da família celestial, você também é. Nós não fazemos parte mais de uma família natural, para ficar, é porque eu peguei isso de herança do meu pai, porque é maldição da minha mãe. Não, nós pegamos a Glória a Deus. que foi adquirido. Tem pessoa que tem medo até de fazer um diabetes, não sei o que, não. Isso não é mais para nós. Isso é para aqueles que não têm Jesus. Para nós que temos é bênção sobre bênção. Deus, Ele muda qualquer resultado do exame. E nós precisamos ter revelação disso. E dentro desse texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 3 e 4, olha o que o apóstolo Paulo nos fala em Efésios, capítulo 2, que agora vai falar de nós, dentro desse texto de Hebreus, capítulo 1, 3 e 4. Amém? Amém. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Glória a Deus. Aleluia. Efésios 2, 4 ao 6 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Aonde está sustentada todas as coisas? Nas palmas da mão do Senhor, na palavra do Senhor. E nós estamos no Senhor. Então, alguma coisa foge do controle do Senhor? Não foge. Você acha que a nossa vida vai fugir do controle dele? Se todo o universo está sustentado na palavra, na força do seu poder, a minha, a sua saúde, família, casamento e todas as áreas das nossas vidas também são sustentadas na palavra do seu poder. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então veja, não vou falar para dar um abraço, ele não pode, né? Depois você dá um glória a Deus no aleluia com ele lá. Seja bem-vindo aqui. Veja, nós precisamos entender e deixar descer para o nosso coração de que as coisas, se estão boas, a tendência é melhorar para nós que estamos em Cristo. E se estão ruins, a tendência é serem restauradas, ficarem boas, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita.
Eita. Nós falamos muito de quem é Cristo, mas esquecemos de quem somos nós em Cristo. Ah, pastor, eu já não sei mais o que fazer, já tentei fazer de tudo. Hoje eu quero te convidar então a não fazer mais nada, começar a ver mais e fazer menos. Ver mais o quê? Ver mais a mão de Deus sobre a sua vida. Ver mais o trabalhar de Deus, o agir de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Porque Aleluia. fazer, glória a Deus, eu também faço. Eu não acordo de manhã e fico orando até o outro dia sem fazer nada, eu também faço. Mas eu nesses dias tenho buscado ver Deus agir na minha vida. Nos fortalece em fé. Esses dias eu estava passando uma dificuldade numa área e Deus me lembrando, Ele falou: você não podia ter filho, agora você tem que ir para o quarto. Se não fizer a laqueadura ou você fizer a cirurgia, é capaz de ir para o quinto. Se eu te dei o que dinheiro nenhum poderia dar, que era um filho, o que é essa área, pequena área da sua vida para me resolver? Então veja, você vê mais de Deus fazer na sua vida, isso te gera mais fé. E nós precisamos crescer nesses dias em fé. Porque hoje você vê as pessoas, porque elas olham tanto para elas, para suas falhas, seus erros, elas não encontram fé em pedir para Deus. Mas a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Glória a Deus. Tudo é sustentado pela força do seu poder, pela sua Aleluia. palavra. Deus tem palavras boas para nós, Deus tem milhares de promessas para nós, Ele tem, e Ele não pode falhar, Ele tem que cumprir, senão Ele deixa de ser Deus, Ele está mentindo, Ele não pode mentir. E eu quero compartilhar rapidamente algumas verdades, e a primeira delas é: a verdade é o Evangelho. Amém. 1 João capítulo 4, versículo 18, primeiro princípio dessa verdade sobre a vitória, sobre a crise, ou em meio à crise, é: a verdade é o Evangelho. Aleluia. Hoje não tem o toquezinho, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Para não ficar igual encontro, né? O teatro é gostoso, mas às vezes fica dependente do teatro no encontro, né? Então eu falei, hoje não vou colocar porque a palavra vai dar certo. Né? Glória a Deus, aleluia. 1 João capítulo 4, 18, você sabe, irmãos, eu estava meditando esses dias, né? Lembrando um tempo atrás, que lembro se foi ano passado, retrasado, teve aquela questão lá em uma das escolas de samba, colocar lá o teatro, né? Jesus lutando com o diabo. Eu vejo que até nós, nos nossos teatros do encontro no passado, nós caímos nesse erro também. De colocar lá, fazer aquele teatro de o diabo lutando com Jesus, para te pegar, e daí Jesus vinha para trás, o diabo ia, Jesus vinha, daqui a pouco Jesus ia com tudo e derrotava ele. Nunca aconteceu isso na Bíblia. Jesus só com a palavra dele, ele destruiu com tudo do diabo. E às vezes nós achamos que há uma resistência, que Jesus está ali brigando com o diabo. Jesus não está brigando, Jesus já liberou a palavra, o diabo é derrotado, ele já foi condenado ao lago de fogo e enxofre. Nós só precisamos ter revelação disso nas nossas vidas. Quando acontece algo adverso na nossa vida, nós precisamos entender que Jesus não está brigando com o diabo, ele já declarou a palavra dele, o diabo já foi derrotado. Então nós devemos nos posicionar em Cristo Jesus e declarar aquilo que já está escrito. Mas nós precisamos conhecer mais da verdade do Evangelho que já está escrito. Eu tenho visto pessoas que têm medo de orar e jejuar porque eles têm medo de a luta aumentar. Pessoas falam, graças a Deus você nunca ouviu isso, mas eu já ouvi muito. Pessoas falam, não, mas parece que quando eu comecei a orar e jejuar, mais aumentou. E alguns daí param. Mas a oração e jejum é para nós crescermos em fé. Porque as circunstâncias só vão mudar se eu declarar. Não tem a ver com eu jejuar menos, jejuar mais. Isso é só para aumentar a minha fé. Então o povo fica, não, se eu mexer no vespeiro vai dar ruim. Porque nós ficamos lutando lutas que já foram vencidas, entrando em batalhas que Deus já venceu. A nossa batalha é continuar em fé, confessando o Evangelho da graça. Glória a Deus. E aqui, 1 João capítulo 4, 18, olha o que diz: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós precisamos, irmãos, ter revelação a cada dia do quanto nós somos amados por Deus. Deus, Ele nos ama muito. Você fala, pastor, já sei que Ele me ama. Será que você tem tido essa revelação? Porque eu às vezes falta em mim. Porque às vezes o medo de perder um casamento, o medo de perder uma família, o medo de perder um filho,
É sinal que ainda nos falta a revelação de que Deus nos ama. Ou seja, Deus não consegue cuidar do meu cônjuge onde ele está. Deus não consegue cuidar do meu filho onde ele está. Deus não consegue me suprir nessa área. Deus não consegue me fazer isso. Isso é falta de revelação desse evangelho, de que nós não merecemos e nunca vamos merecer nada, mas Ele decidiu nos dar tudo. Tem pessoas que falam, pastor, muita coisa errada, não tenho conseguido e nunca vai conseguir acertar. Mas se Ele acertou por nós só precisamos continuar olhando para Ele, crendo nele. Glória a Deus. E eu sinto assim que, não só aqui, mas em muitas igrejas, em muitos lugares, o diabo ele tem tentado trazer angústia, tem tentado trazer aflições, e o povo tem chorado, mas não é um choro aos pés da cruz, crendo que Deus vai fazer, é um choro de desespero, é um choro de muita agonia, a ponto de entrar em depressão. Se você pegar na Bíblia, o princípio da primeira menção na hermenêutica, a primeira vez que é mencionado a lágrima na Bíblia, onde que foi? Foi lá com Agar. Gênesis capítulo 1, capítulo 21, versículo 16. Abre lá em Gênesis 21, 16. Primeira vez no Antigo Testamento onde é mencionado lágrimas na Bíblia. Aleluia. Gênesis 21, Glória 16. a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. 21. Nós vamos ver, tanto no Antigo como no Novo, a primeira vez que é mencionado lágrimas na Bíblia. 16, Gênesis capítulo 21, versículo 16. Quantos acharam que é um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Primeira menção, primeira vez que é mencionado lágrimas na Bíblia, foi aqui em Gênesis. Agora nós vamos ver a primeira vez que é mencionado no Novo Testamento. Mateus capítulo 2, versículo 18. Aleluia. Você vai entender onde eu quero chegar. Mateus capítulo 2, versículo 18. Amém? Amém. Diz assim: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando pelos seus filhos, e não quer ser consolado porque já não existe. Então olha aqui, quem foi Agar segundo o apóstolo Paulo lá em Gálatas? Foi a mulher que representou a lei, e ela era também a escrava, a serva, e ela chorou. E agora no Novo Testamento, o que aconteceu? Houve também uma mulher que chorou, e o nome dela era Raquel. Raquel, o significado de Raquel é ovelha. Por que duas mulheres choraram? Porque a igreja, ela é feminina. A igreja é a noiva de Cristo, se tornará a esposa de Cristo. Por isso que essas duas mulheres choraram. Deus está falando aqui que Ele quer enxugar as lágrimas da sua igreja. E mais poderoso do que isso, não só das suas igrejas, se Deus já quer enxugar a lágrima de muitos que estão chorando lá fora, imagine das suas ovelhas. Eu e você, nós somos as ovelhas de Cristo. Porque você sabe, o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, e Ele quer enxugar a lágrima das suas ovelhas. Deus, esses dias, Ele quer tirar todo o pranto, todo choro de tristeza do nosso coração, todo choro de desespero, todo choro de querer desistir, de não estou aguentando mais. Ele quer enxugar e nos trazer pelo Espírito o consolo. Mas nós precisamos crer em um Deus que nos ama. Está acontecendo algumas coisas que Ele não queria e que nós não queríamos, sim, mas nada foge do controle dele. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos crer nessa verdade, mas nós precisamos ter consciência desse evangelho que, por mais que o povo fale que é um evangelho barato, ele custou muito caro. Para alguém ele custou muito caro. Ele custou um preço que homem nenhum poderia pagar, a ponto de ele mesmo se fazer homem
para pagar esse preço que precisava. Então, por mais que muitos falem que esse evangelho é muito barato, ele foi muito caro para Deus. Custou o único filho dele. Só que nós precisamos ter o quê? Consciência. E aí, talvez, imagine que poderoso, né? O Jonas está vindo para o culto e ele passa lá no banco, lá, sacar o dinheiro do Bradesco, e ele chega lá para sacar o dinheiro da oferta, ou para dizimar na igreja, aí ele vai lá, 1 milhão na conta dele. Aleluia! Ô glória! Comprar não só uma casa, algumas. E aí ele olha e ele fica escandalizado. Meu Deus, que tanto número, tanto zero depois de um aqui, que glória que é isso aí. O cara fica feliz ou não fica? Fica. Na hora ele quer já tirar tudo. Primeiro que não dá para tirar tudo ali de uma vez. Ele quer tirar. Mas daí ele fala assim, puxa vida, 1 milhão? Eu não fiz nenhum serviço por fora que desse 1 milhão. Ninguém me mandou mensagem que me deu essa oferta de 1 milhão. Então onde disse 1 milhão? Então ele teve consciência que aquele 1 milhão não era dele, tá bem? Aí ele fala assim, então, não vou sacar parte desse 1 milhão, porque vai que depositar errado amanhã vem me cobrar. Ele teve consciência. Aí o que ele faz? Ele tira aquele dinheiro que ele ia sacar, e no outro dia ele liga lá para o Bradesco, ou vai lá na agência, e ele fala, ó, apareceu só 1 milhão na minha conta aqui. Acho que depositaram errado, tem como ligar para a pessoa que depositou? Aí o gerente vai lá e liga para a pessoa, daí a pessoa fala assim, não fala meu nome, mas eu depositei certo, o senhor queria dar essa oferta para ele. Aí ele, claro, vai sair pulando de alegria, e agora ele vai poder utilizar o dinheiro, por quê? Porque ele tem a consciência que agora é legal ele utilizar aquele dinheiro. Ninguém vai vir atrás do dinheiro, não vai ter que devolver com juros. Emprestar R$1.000 no Bradesco já paga 2, 3, imagina 1 milhão, né? Então acontece, ele tem consciência. Agora, muito mais nós devemos ter a consciência do que Jesus já liberou, já deu para nós na cruz do Calvário. Jesus deu para nós a saúde, Jesus deu para nós um casamento saudável. Irmão, você ter prazer de estar na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, foi isso que ele deu para nós na cruz. Jesus deu também uma condição financeira, de eu não ter que comprar um x-salada hoje e ficar chorando o mês inteiro, que foi R$6 a mais a coca de R$3, R$9 que fez falta no final do mês, ou ter que desinteirar de um talão de água para fazer algo diferente. Jesus já adquiriu, já nos deu a legalidade na cruz do Calvário, para nós termos todos esses recursos, não só financeiro, em todas as áreas das nossas vidas. Então nós não precisamos ter medo. Às vezes as pessoas mandam mensagem, pastor, está tendo corte lá na minha empresa. Está tendo corte para quem não é guardado. Quem é guardado, Deus está guardando. E se tiver uma férias que Deus está dando para você aproveitar com a sua família, investir o seu acerto na sua família, na sua casa, depois te dar um emprego melhor, que Deus está nos guardando. Ele nos deu todos esses recursos na cruz do Calvário, e nós precisamos ter consciência do que nos foi dado na cruz do Calvário. Amém? Amém. E segundo ponto sobre esta verdade é que Cristo é o nosso representante. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Hebreus 8:1, Cristo é o nosso representante. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Amém? Amém. Diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Você sabe, no Antigo Testamento, o profeta, ele representava Deus diante dos homens, e o sacerdote representava os homens diante de Deus. Então cada geração que passava, cada geração durava cerca de 40 anos quase, de um reinado, ou de alguém ser sacerdote. Então o que acontecia? Não importava se o povo era mau e o povo era perverso, mas o sacerdote tinha que ser bom, porque era o sacerdote que representava o povo. E o povo ficava com medo quando já estava chegando o tempo que um sacerdote partia e os filhos dele fossem assumir. Por quê? Porque eles sabiam que mesmo eles errando e falhando, se o sacerdote fosse bom, fosse santo, Deus ia abençoar a nação inteira. E aí o que acontecia? Quando chegava perto, se alguém fosse assumir, eles viam que era mal, eles elegiam outra pessoa, para a ira de Deus, para o castigo de Deus não vir sobre Israel. Mas nós não podemos e nem precisamos mais ter esse medo, porque a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo foi aceito, Ele é o sacerdote eterno nosso.
vai mais sair daquele lugar, ninguém mais vai assumir o lugar dele. O lugar dele como sacerdote é e sempre será. Então nós temos que ter essa segurança. Os meus erros, os seus erros, as nossas falhas não nos impedem de receber o melhor de Deus, desde que nós creiamos em que Ele é um Deus bondoso, gracioso, e como nós falamos no culto passado, um Deus que justifica o ímpio. Ah, pastor, então tem que levar a vida de qualquer jeito? Não estou falando isso, porque eu não levo a vida de qualquer jeito, você sabe disso. Mas a questão é, eu não tenho que ficar olhando para mim, você não tem que ficar olhando para você, nós temos que olhar para Ele. Ele nos representa, nós erramos, nós falhamos, mas Ele acertou, Ele é perfeito, Ele foi aceito por Deus. Tem até, está numa vibe aí, os jovens aí, quem é blogueiro e mexe nessas coisas, vai ver lá, uma pessoa vai fazer um negócio e faz certo, aí o outro fala assim, ei, me representa aí. Aí o outro vai lá e dá uma mancada, e esse não me representa mais. E eles ficam nessa, me representa, não me representa. E Jesus nos representa diante do Pai. Só que é uma mentalidade de que Deus, Jesus está do lado do Pai lá toda hora. Ó, o Wagner errou lá, hein? Pesa a mão lá, Senhor, pesa lá. E o que tem acontecido nas redes sociais, o pastor falou que é castigo e juízo de Deus do povo. Mas a Bíblia diz em 1 João 9 que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para purificar e santificar. E daí o capítulo 2 ele começa falando, filhinhos, é bom que não tenha. Se pecar, saiba, você tem um acusador que fica te acusando dia e noite. É isso que fala? Não, saiba, você tem um advogado que advoga por você de dia e noite diante do Pai. Todo momento, quando o inimigo quer acusar, porque ele acusa dia e noite, diz o texto de Apocalipse, Jesus está lá do lado do Pai. Não, Senhor, eu já paguei o preço pelos pecados dele, e ele acredita que eu paguei, então ele está abençoado. Nós temos esse representante, nós precisamos confiar, irmãos, na presença de Deus. Talvez você fale, pastor, mas toda semana isso, toda semana eu recebo mensagem de pessoas achando que está pagando consequências do passado. E aí eu falo, será que eu não estou explicando direito? Mas não é, porque o inimigo sempre nos apresenta a lei. E quando você olha a lei, você vê o que você já fez, realmente, se for ficar olhando o que eu já fiz, nem meus filhos, nem meus netos, nem meus bisnetos vão conseguir pagar. Mas Jesus pagou. Eu tenho um representante diante de Deus. E Ele está cuidando de mim, está cuidando da minha casa, dos meus filhos, da minha família. Está cuidando da sua também. Nós temos um representante. E a Bíblia diz, assim como Ele é, tal qual nós somos nesse mundo. Ele é alguém destruído? Ele é alguém que é miserável? Não. Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele triunfou sobre a morte. E assim como Ele é, tal qual nós somos. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro ponto. Muita coisa para poder falar em 3 cultos sem falar, mas vocês tenham misericórdia, mas eu vou passar no horário, em nome de Jesus. Terceiro ponto. Tornando-nos semelhante àquele que contemplamos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3,18. Outra verdade, para nós temos uma vitória em meio à crise, é tornamos-nos semelhantes àquele que contemplamos. Tem pessoa que tem cara de tio Patinhas, né? Que a única coisa que ele contempla é o dinheiro, as coisas naturais desse mundo. Então, você olha para o olhar dele, está lá o Rzinho e o S, né? Então fica ali, toda hora piscando as moedinhas aparecendo, por quê? Porque é o que contempla. Que quando Deus, Ele olha para mim e para você, quem que Ele vê? Ele vê Cristo. Agora, quando eu e você, nós olhamos para Cristo, a Bíblia diz que nós nos tornamos parecidos com Ele, porque nós somos transformados. Tem pessoa que gosta daquele cântico lá e nada contra ele, também gosta, mas não é uma verdade. Sabe aquele cântico que fala, me ajude a melhorar? Glória a Deus, que Deus nos ajude. Mas Ele não quer só nos ajudar a melhorar, Ele quer nos transformar. E quanto mais eu contemplo a Ele, mais eu sou transformado. Glória a Deus. Se você está tentando melhorar, já é bênção, já está na frente de muitos que nem tentar melhorar querem. Mas não vai muito longe. É tipo aquele negócio que ensina a gente, você vai discutir em casa, pega um pacote e fica soprando, ou enche a boca de água, daí alguns não aguentam e já gosta tudo na cara do cônjuge. Então isso aí parece bom. Vai minimizar o problema? Vai, mas não vai resolver. Porque Deus, Ele quer nos transformar de dentro para fora. Glória a Deus. Se você ficar nos reprimindo, estou tentando melhorar, já melhorei bastante. Glória a Deus, você está na frente de muitos, acredita em mim. Mas não é tentar melhorar, é ser transformado de dentro para fora. Porque, olha um exemplo de Pedro poderoso. A Bíblia diz
que Pedro ele admirava muito Jesus, não é com essa palavra, estou traduzindo para você entender, mas porque ele admirava e contemplava muito Jesus, o que aconteceu? A tempestade acontecendo lá, e aí Jesus aparece no meio da água, correto? E aí Pedro conhece que é Jesus lá e começa a admirar. Porque quem não admira? Se não está lá na maré pescando, não aparece um cara andando sobre as águas, qualquer um admira, né? E Pedro começou a admirar. Aí ele admirou, ele falou, só conheço que poderia fazer isso. É Jesus. E ele começa a contemplar. E aí ele fala assim, Senhor, se és tu, me dá uma palavra para eu ir até ti. Aí o que ele fala? Vem. E a Bíblia diz que quando ele fala vem, Pedro vai. Por quê? Ele começou a contemplar Jesus, ele se tornou parecido com Jesus. Glória a Nós Deus. precisamos, porque muitas pessoas vivem em função dos seus problemas, porque só contemplam os problemas. Nós precisamos vencer esse espírito de coitadice no nosso meio. Tem irmãos que chega a ser pesado, você vai conversar, não aqui, graças a Deus, mas você vai conversar com pessoas, já aconteceu com vocês. E assim, você começa a contar uma história, a pessoa sempre tem uma história mais triste que a sua. Meu Deus do céu, eu estou super bem, aleluia, glória a Deus. Você conta que você correu, que entrou um ladrão na sua casa, entrou 5 na dela. Você conta que roubou um pintinho de você, roubou 5 galinhas dela. E assim, a pessoa que a vida sempre é pior. Misericórdia. O povo tem prazer de ter tido uma vida difícil, isso não é glória. Isso aí é desonra para Deus, porque não é o que Deus quer. Você entende? E aí, o que acontece? Às vezes, eu passo por isso, parece que nada dá certo, eu tento aqui, fecha a porta, eu tento lá, fecha a porta. Isso é uma mentalidade que tem se alastrado dentro da igreja, não é o que Deus quer. Minha mãe tinha um ditado que minha mãe sempre dizia. Ela ia brigar comigo, você fica brigando comigo, as mães lá fora, lá, é isso, ou com o meu irmão, você faz aquilo. Ela, sai fora, para com esse negócio de coitadice. Você não é nenhum coitadinho. Tua mãe já falou isso pra você? Coitado é filho de rato que nasce pelado no meio do mar. E para de chorar agora, igual se chora, você não vai apanhar mais. A mãe já falava desse jeito, o papo era reto. Para que você não vai apanhar mais. E hoje você vê um monte de gente querendo ser coitadinho. Nós não somos coitadinhos, nós somos novos. Glória a Deus. Príncipes e princesas, menino dos olhos de Deus. Sobre nós está o poder, está a graça, está a proteção de Deus. Mas qual que é o problema? Ficarmos contemplando as dificuldades e as adversidades. Nós temos que contemplar o Senhor. Uma coisa nós temos que aprender com o Antigo Testamento. Todas as vezes que eles iam para a guerra, o que eles faziam? Eles colocavam a arca no centro e eles ficavam de costas para os inimigos e de frente para a presença. E hoje no Novo Testamento eles ensinam mais ainda. Só que hoje o que nós fazemos? Viramos de costas para a presença e olhamos para os nossos problemas. Aí claro que vai abalar você, claro que vai abater a sua fé. Por quê? Porque você olha os problemas, você vai olhar para você e fala, realmente, eu não mereço, eu tenho que passar isso. Porque a Bíblia diz que nós não podemos misturar vinho novo em odres velho. Por quê? Porque a lei perde a sua severidade e a graça perde a sua liberdade. Ou é um ou é outro, não dá para ser os dois. E nós precisamos contemplar o Senhor. E quando contemplamos o Senhor vai ajeitando todas as peças do tabuleiro. Amém? Amém. Quarto ponto é que os fora da lei podem ter uma grande fé. Bom, é tão poderoso porque fora da lei no sentido do quê? Tem que fazer tudo fora da lei? Não. Fora da lei está arraigado dentro de nós e querer cumprir os mandamentos para receber da parte de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz que Cristo precisamos ser aqueles que cremos na justificação pela fé. Porque, olha que poderoso, a lei foi dada por quem? Foi dada por Deus por um servo chamado Moisés. E a graça foi dada por quem? Por Jesus Cristo. Eu poderia muito bem gravar esse áudio e enviar para os irmãos, poderia ou não poderia? Mas o que eu preferi? Vir pregar pessoalmente para os irmãos. Deus deu a lei por Moisés, uma mensagem, escreveu os 10 mandamentos, mas a graça, o que ele fez? Jesus veio pessoalmente entregar nas nossas mãos. Isso é poderoso porque Deus, ele é um Deus pessoal. Se você pegar, qual foi o primeiro milagre no Antigo Testamento da lei? Deus transformou a água em sangue, que simboliza a morte, porque a lei, o máximo que ela pode produzir é morte. Agora, qual foi o primeiro milagre no Novo Testamento? Deus transformou a água em vinho, que
produz o quê? Alegria, produz paz, produz tranquilidade. O vinho tem cor, tem cheiro, tem sabor. Veja a diferença. A lei produziu morte, a graça produziu vida e vida em abundância. Glória a Deus. Se você pegar, olha que poderoso, a lei foi dada por um servo, a graça foi dada pessoalmente pelo próprio Filho de Deus. Nós precisamos desfrutar dessa graça que nos tem dado o Senhor. Cumprir os mandamentos nós não vamos conseguir. Por isso que nós temos que focar em Cristo Jesus. Amém? E olha o que diz em Romanos capítulo 3, versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Por que a lei veio? Para nos conscientizar do pecado. Ah, pastor, a lei não é a verdade? É a verdade, mas não é uma verdade que liberta. A lei então não é pura? É pura, mas não é uma lei, mas não purifica. A lei então não é justa? É justa, porque é de Deus, mas não nos justifica. Veja, a lei é a verdade, mas não é a verdade que liberta. A lei é justa, mas não é justificadora. A lei é pura, mas não nos purifica. O que nos purifica é a graça de Deus, que é a própria pessoa de Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. E todas as vezes que você olhar para você, você vai ver que você não consegue, você vai ver que você não merece, você nem vai ter força para pedir. Agora, quando você olhar para o que Ele fez, você vai ver que você não merece nada, mas você tem tudo e Deus quer te dar. Aleluia. E isso você vai ver o povo falar, pastor, mas o povo vai fazer do jeito que quer, não vai. Que a Bíblia não diz que é o cajado de Moisés que conduz ao arrependimento. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4. Se você pegar um episódio da Bíblia, quando Jesus se encontra com Pedro, Pedro não conseguiu pescar nada. Aí o que Jesus faz? Lança a rede. E ele lança e ele pega um monte de peixe. E quando ele pega, a Bíblia diz que foi tantos peixes, que a rede quase rasgou e o barco quase afundou. E quando ele pegou esses peixes, o que a Bíblia diz que ele falou? Ai de mim, pobre pecador. A Bíblia não diz que ele primeiro se arrependeu, mudou de vida e Deus fez. A Bíblia diz que Deus primeiro abençoou e depois ele se arrependeu. Hoje você vê pessoas pregando, vai, se arrependa, não peques mais que eu não te condeno. Mas é o contrário. Vai e não peques mais, porque eu não te condeno, então vai e não peques mais. Primeiro Deus deu, depois o cara se arrependeu. E não o cara teve que se arrepender, fazer tudo certinho, campanha de não sei quantos dias para receber. Amém? Veja como a lei ela é severa, se você andar debaixo dela. Como diz o apóstolo Paulo, por ela você vai morrer, por ela você vai ser julgado. Amém? Amém. Quinto e penúltimo, aleluia. O que já está pago não pode ser cobrado novamente. Bom, aqui tem pessoas querendo pagar os pecados do passado. Não, você é louco. É tipo o camarada que fala que prefere o cônjuge do passado. Eu ser doido. Minha esposa não quer eu do passado, porque não é bom. E eu também nem quero. Ou aquele negócio de ficar cutucando o passado do outro, sabe? Eu sempre falo para ela, não quero saber do meu passado, nem quero saber do meu passado. Porque o povo parece que é masoquista, gosta de sofrer. Nós não podemos, Jesus não é assim. Se você pegar Jesus capítulo 8 de João, o que aconteceu? Você sabe do episódio lá, a mulher pega em adultério. Quantos aqui já teve curiosidade de saber o que Jesus escreveu lá? Quantos aqui? Eu já tive. E até hoje estou curioso que ainda não sei o que ele escreveu. Você ouve pessoas falar isso e aquilo, mas não está escrito, prefiro não acreditar. Mas uma coisa é fato. Jesus ele estava escrevendo, não era um pátio onde se ensinava, os fariseus e era cheio de pedra. E você sabe onde que Jesus escreveu na pedra? Onde foi escrito? Lá com Moisés na lei, pelo dedo de Deus, os primeiros 10 mandamentos. Então acontece, pegaram a mulher em adultério, Jesus senta e começa a escrever na pedra. Olha que poderoso. E os fariseus ali, tudo cheio de justiça própria, vamos matar e tal. Aí Jesus provavelmente ele dá uma aula para os fariseus. Porque ele fala assim, vocês querem falar de lei? Eu que dei a lei. Eu que escrevi a lei, então vamos conversar de lei. E ele volta a escrever. E aí ele volta a escrever, e aí a Bíblia fala, que ele fala, então tá. Com certeza ele já tinha falado sobre lei. Ele fala, então aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz, do maior ao menor, começaram a soltar as suas pedras. Porque eles tiveram consciência, falaram, não tem como mesmo. Todos nós já pecamos um dia. Então nós não podemos julgar essa mulher. E aí a Bíblia fala que ele voltou a escrever em símbolo, né? Porque como que ele ia escrever na pedra sem nada na mão. E aí o que aconteceu? Ele pergunta para a mulher,
E ele fala, cadê os seus acusadores, mulher? Ela fala, foram tudo embora. Ele fala, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Veja que poderoso. Ela não mudou de vida para daí ele aceitar ela. Ele aceitou ela, e a bondade dele em aceitar ela, coisa que toda a nação não aceitava, conduziu ela ao arrependimento. Ou seja, você sabe que os primeiros 10 mandamentos, Deus escreveu nas tábuas, Moisés desceu com as duas, e chegou lá, o povo tinha pisado na bola, quebrou as tábuas, você sabe da história. E aí teve que reescrever, que daí foi ele que escreveu novamente. E assim é um símbolo da Bíblia. Os primeiros 10 mandamentos, que era a lei, foram quebrados. Agora, na segunda vez que foi escrito, Moisés colocou debaixo do propiciatório. Para quê? Porque pela lei, dos seus pecados eu me lembrarei até a terceira e quarta geração. Mas pela graça, lá em Hebreus, o que a Bíblia diz? Dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Olha que poderoso. Tem irmão que fica sofrendo, lembrando do passado, sendo que Deus já se esqueceu. Nós precisamos entender. O que está pago, está pago. Não precisa mais pagar. Imagina, você vai na multiloja ali, tira uma televisão, 12, 15 vezes, você paga tudo sofrido todo mês lá. Aí você vai continuar pagando? Não tem lógica isso. É igual com Deus, Deus já pagou todos os seus pecados. Que você fez até você se converter. Agora você quer voltar a pagar tudo? Não vale a pena, não compensa. Por isso que você precisa crer. Os seus pecados ele não se lembra mais. Amém. E sexto e último, já vai preparar o louvor lá, aleluia. A grande troca da liberdade. Irmão, olha que poderoso esse texto. Jesus, nós sempre falamos que está na Bíblia, e é bíblico, Atos 20:35, é melhor dar do que Receber. Entre os homens, diante dos homens, é melhor dar sim do que receber. Mas diante de Deus é melhor receber do que dar. Por quê? Está na Bíblia? Tá. Se você pegar o episódio que Jesus vai visitar Maria e Marta, o que acontece? A mulher começa a querer fazer janta para Jesus. Sim ou não? Começa a querer fazer alguma coisa ali para ele. E aí o que aconteceu? Maria vai e senta a receber dele. Que Maria não queria dar comida para ele. Maria sabia que ela tinha que receber comida, porque era o pão da vida. E aí Marta vai e começa a fazer. Jesus brigou com ela? Não brigou. Mas ele falou, você perdeu a melhor parte. Por quê? Porque diante dos homens é melhor dar do que receber. Mas diante de Deus eu preciso dar. Um Deus que tinha multiplicado 2 vezes os pães e os peixes. Você acha que ele precisava de comida naquela hora? Sendo que lá em João, não lembro agora se é 3 ou 4, os discípulos vão todos lá, acho que é 4, comprar comida para ele, vão lá no McDonald's, compram comida para ele lá, e o que acontece? Chega a dar comida para ele, o que ele fala? Não quero. Ele fala, mas mestre, ele comprou lá no McDonald's, lá. Ele, não, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Nós sabemos que Deus não cansa, amém? Mas só para você entender um exemplo, vamos supor que Deus chegou cansado lá no poço onde estava a Gretchen no deserto, a mulher samaritana. E o que aconteceu? Chegou lá, a mulher quis oferecer água. Aí o que Jesus fala para a mulher? Essa água que você está me oferecendo, se beber vai continuar tendo sede. Mas a água que eu tenho para te dar, essa nunca mais dará sede. Então veja, o descanso do Senhor, não que Deus cansa, amém? Ele nunca descansou, ele sempre trabalha, mas ele também nunca cansou. Então é um paradoxo estranho, né? Uma pessoa que sempre trabalha nunca cansa, mas esse é Deus e não dá para entender. Mas, olha que poderoso, Jesus chegou ali, o descanso dele não foi tomar a água da samaritana e comer o lanche. O descanso dele foi dar a água da vida para ela. Quando você pega o texto de Mateus lá, e Jesus fala que ele, como raposo, que não tem onde reclinar a cabeça, é a mesma palavra que quando ele entrega o seu espírito para o Pai, a Bíblia diz que ele inclinou a cabeça. É a mesma palavra, inclino. E o que acontece? Quando ele inclinou a sua cabeça e terminou a obra, ele descansou. Deus só descansa quando ele trabalha por nós. Amém. Diferente de nós, quanto mais nós trabalhamos, mais cansamos. Ele não, quanto mais ele trabalha por nós, quanto mais ele nos serve, mais ele descansa. Deus, quem que colocou Deus na posição dele no episódio de Maria e Marta? Foi Marta querendo dar para ele ou Maria querendo receber? Foi Maria. Maria sim colocou ele na posição dele. Falou, Senhor, eu quero pedir, que eu sei que o Senhor tem para dar. É bênção agradecer? É. Mas quando estamos diante de Deus, não devemos ter medo de pedir. Porque Deus tem e tem muito para nos dar. Ele substituiu, ele tem prazer em nos servir. Glória. Ao contrário dos homens, que você faz uma coisa, a pessoa pede e não vê. Já está achando que eu sou teu escravo?
já está se aproveitando. Sou crente, mas não sou trouxa. Já viu esse tipo de coisa? Deus não é assim. Quanto mais você pede, mais Ele tem prazer em te servir. Ele tem poder em servir. E nós precisamos ter revelação dessa vida na cruz do Calvário. Quer continuar fazendo muito para Deus? Aleluia. Mas se você mudar a sua mentalidade que Deus tem prazer em te servir, porque há uma mentalidade no nosso meio, comigo também, eu às vezes tenho dificuldade de deixar até minha esposa me servir. Mas Deus, e às vezes a gente acha que com Deus você está se aproveitando demais de Deus. Pode ver que pessoas que se o cônjuge começa a servir, ele já acha que está interessado por alguma coisa. Vamos parar, deixa que eu mesmo faço meu negócio aqui. Mas Deus não é assim. Deus, a única coisa que Ele está interessado é no teu relacionamento com Ele. Ele sabe que quanto mais Ele te dá, mais você vai pedir, mais você vai querer, mais você vai ter comunhão com Ele. O único interesse de Deus para conosco é esse: intimidade e relacionamento. Diferente dos homens, que se você pedir demais, a pessoa já se distancia. E ele chegar perto de baixo, já sei que ele vai pedir alguma coisa, nem vou lá. Mas Deus não. Quanto mais você pede, mais Ele dá e mais Ele quer que você peça. Glória a Deus. Foi a substituição na cruz do Calvário, a grande troca da liberdade. Amém? Amém. Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos encerrar orando. Orando para que Deus mude a nossa mentalidade, mude a nossa maneira de crer, de pensar, de falar. Porque a Bíblia diz que Ele só teve descanso quando Ele concluiu a obra no Calvário. Glória Ele a Deus. só descansou quando Ele realizou toda a obra. Aleluia. Quando Deus virou a face para Jesus. O que Ele falou? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que Ele falou isso há 2020 anos atrás? Para que hoje eu e você tivéssemos a face de Deus virada para nós. Glória a Deus. Aleluia. O véu se rasgou de alto a baixo, os céus estão abertos. Deus virou a face para Cristo naquele momento, para que hoje Ele estivesse com a face apontada para nós. Aleluia. Falando, eu estou feliz com você, eu tenho prazer em você, pode pedir que eu quero te dar. Eu sou uma fonte inesgotável. Meu filho recebeu a punição, maldição, a culpa, para que você não recebesse mais a culpa, para que você recebesse as bênçãos, para que você recebesse a minha herança. Você é meu herdeiro e cordeiro com meu filho. Glória a Deus. Essa é a realização e substituição do trabalho. Então eu quero te convidar, feche seus olhos. Nós vamos encerrar orando. Não sei o que você tem vivido nesses dias, porque eu sei que Jesus disse: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Glória a Deus. O Espírito Santo possa falar com você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ora, Senhor, mas não